sejam bem-vindos. É uma honra conversar com vocês sobre um tema tão importante e relevante na nutrição. O tema da nossa conversa hoje é a importância da terapia nutricional para o paciente diabético. Meu nome é Simone, eu sou nutricionista, sou formada pelo Centro Universitário São Camilo, eu sou especialista em nutrição clínica pelo CANEP, tenho título de especialista pela Braskem em SPNPE de nutrição enteral e parenteral, sou educadora em diabetes pela DJ IADA, tenho um aprimoramento do transtorno alimentar pela Faculdade de Medicina da USP, PQ, no HC, e atualmente faço parte de um programa nacional de prevenção de diabetes, do PROAD, do SUS, chamado Provendia, que trata basicamente sobre pré-diabetes, pacientes com diabetes também. Então, para a gente começar, trazer alguns dados aqui de epidemiologia, contar um pouquinho e mostrar em que posição que estamos em relação ao diabetes. Trouxe alguns dados brasileiros, trouxe alguns dados mundiais, para entendermos um pouquinho sobre a posição da doença. Então, a população de pessoas com diabetes no Brasil é estimada hoje em 13 milhões, e o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial. No entanto, isso é um dado alarmante, preocupante, mas é um dado muito compreensível para quem trata um paciente com diabetes. Apenas 2 a cada 10 pacientes têm um tratamento bem controlado da doença. É conhecido a complexidade da doença, a questão de ser uma doença multifatorial, então a gente sabe da magnitude e cada vez mais a gente tem estudos e evidências de como tratar bem a doença vai fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor e vai ter mais anos de vida, melhorar a expectativa, viver bem ao longo do tempo. Então, isso é um dado importante para a gente pensar em relação ao tratamento. E a gente espera que esse indivíduo viva mais, viva bem, com a condição que tem. Falando ainda de epidemiologia, trouxe alguns dados aqui sobre gastos, sobre o tratamento, porque é um tratamento custoso. Então, para começar, trouxe um gasto aqui, uma estimativa de gasto do Brasil, uma publicação recente, agora de 2023, foi feita uma análise entre os anos de 2011 a 2019, avaliando os gastos totais com internações de indivíduos hospitalizados, internações com pacientes com diabetes. E aí a gente tem aqui um custo muito elevado no tratamento, com uma tendência crescente anual de custo, e alguns pontos de destaque, como uma população cada vez mais jovem, internada, precisando de um acompanhamento hospitalizado, e um tempo de internação também mais prolongado. Então, a gente tem alguns dados dessa última atualização desse dado brasileiro, que o tempo médio de internação e os gastos apresentaram tendência de aumento conforme os anos, Então, lá de 2011 a 2019. Quando a gente vai para um cenário mundial, olhando para o panorama geral, a gente tem também dados que falam sobre isso. Então, a gente tem um dado aqui também publicado em 2024, que o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos traz uma informação de que pacientes com diabetes têm 3 a 4 vezes maior risco de hospitalização do que um paciente não diabético. E esse estudo, particularmente, fala também sobre os pacientes com hiperglicemia enquanto hospitalizados, não necessariamente pacientes com diagnóstico prévio de diabetes. Então, quando a gente considera a hiperglicemia como medida acima de 140 miligramas por decilitro, e aí a gente avalia, nos estudos disponíveis, qual seria a prevalência desses pacientes hiperglicêmicos, a gente chega a encontrar quase 50% de doentes hospitalizados com alteração glicêmica com hiperglicemia, Então, é uma população grande, se a gente for pensar, quase metade da população apresentando hiperglicemia durante a internação. De fato, quem está na assistência observa isso, Glicemia faz parte de um dos controles que usamos normalmente para monitorar o doente. Então, é muito comum que uma pessoa que nunca teve alteração glicêmica apresente hiperglicemia por diversas questões clínicas, metabólicas, agudas, Então, a hiperglicemia em paciente internado, com ou sem o diagnóstico prévio, porque também muitas vezes a gente está falando de um indivíduo que até então não havia recebido um diagnóstico, mas já poderia ser um diabético com ainda um diagnóstico não feito, um diagnóstico ainda silencioso.
e que esses indivíduos hiperglicêmicos têm uma associação positiva, têm um risco aumentado de complicações e de mortalidade. Ainda a epidemiologia, então mais um dado aqui americano que entre 2000 e 2018 avaliou a proporção de hospitalização em adultos, né? E que nesse período, nesse compilado de dados, houve um aumento na porcentagem de internação mesmo, de pacientes internados com diabetes, com um P significativo. Então, essa flutuação foi de 17% para 27%, aumento de 10%, durante esse período de 2000 a 2018. Ou seja, tudo isso mostra que existem mais diabéticos hospitalizados e que a gente precisa, de fato, se atentar a como conduzir esse paciente na internação, no pós-alta, né, no manejo ambulatorial. E aí eu trouxe aqui um estudo que eu particularmente gosto bastante, de 2020, uma publicação de 2020, que fala sobre educação de diabetes no paciente que está hospitalizado, uma revisão sistemática, e como os pacientes evoluem com essa educação ou, né, no grupo controle, sem esse manejo educacional da doença. Então, o estudo ele conseguiu compilar ali 8 estudos elegíveis, né? A meta-análise trouxe 8 estudos que foram elegíveis, com quase 4.000 participantes, e eles tentaram entender alguns desfechos, né? 3 desfechos foram estudados. Então, tempo de internação hospitalar, taxa de readmissão e a taxa de mortalidade. Quando quem eram os pacientes, né? O grupo controle que não tinha nenhum manejo educacional sobre diabetes durante a internação, e o grupo com intervenção de educação intra-hospitalar. E aí, nesses desfechos, a gente tem melhora em todos os parâmetros desfechos quando a gente tem o grupo que sofreu, né? Que foi conduzido para a educação em diabetes. Então, o tempo de internação foi quase 27% de taxa menor no grupo que recebeu educação em diabetes, a taxa de readmissão hospitalar quase 16% de queda, e a taxa de mortalidade, tem um detalhe aqui, apenas um estudo foi incluído, então é um N menor, mas nesse estudo em particular, quase 36%, uma taxa menor. É um dado muito importante para a gente pensar, porque sim, a educação em diabetes faz toda a diferença. Numa situação de uma doença crônica, né, a gente tem que pensar que o indivíduo, que o paciente, ele precisa de ferramenta para cuidar do tratamento a longo prazo, médio e longo prazo, e que se a gente não educar o paciente, muito provavelmente ele não vai saber ter as tomadas de decisões mais assertivas, não vai perceber quais são os fatores de risco, as sinalizações, né, de um risco mais aumentado. Então, de fato, a educação em diabetes tem ganho cada vez mais destaque nos guidelines, nas recomendações sobre como conduzir, não só as questões de pilares de estilo de vida, medicamento ou não, mas como instrumentalizar o paciente para que ele possa ser protagonista mesmo do seu tratamento e conduzir o tratamento da melhor maneira. Então, resumindo o que a gente falou agora, né? Então, a educação estruturada e padronizada para os pacientes internados com diabetes pode sim reduzir taxa de readmissão e tempo de internação, segundo a meta-análise. Tem uma possível tendência à diminuição da taxa de mortalidade, mesmo sendo um desfecho mais complexo, que a gente precisaria excluir algumas coisas. Tem um estudo mostrando que a gente pode ter um benefício. É recomendada sim para melhorar desfechos clínicos de pacientes em ambiente hospitalar com diabetes. E aí eu gostaria de fazer uma ressalva também, que normalmente, né, um paciente diabético que fique ali uma semana, 6 dias, 10 dias internado, aquele primeiro estudo do SUS que eu mostrei, trazia um dado de que, em média, os pacientes aqui no Brasil, naquele período, ficariam em torno de 6 dias como média de tempo de internação. E aí eu trago um questionamento aqui, né? Se em 6 dias a gente conseguir programar uma educação, uma estruturação de educação para esse doente, né, que isso possa ser mantido a nível ambulatorial, que ele consiga manter esse acompanhamento, com certeza a gente vai ter um ganho muito grande no entendimento da condição, na aderência ao tratamento, né, no não abandono ao tratamento prescrito, seja ele, de novo, medicamentoso, seja ele mudança de estilo de vida. Então, eu, de fato, acredito que a educação faz toda a diferença
e a gente tem uma série de estudos demonstrando, de fato, que faz diferença. Então, acho que esse é um dado bem interessante. E aí, falando de educação e de terapia, falar sobre a terapia nutricional especializada. Quando a gente pensa em terapia, a gente está pensando em prestar cuidado, em tratar. Quando a gente pensa em terapêutica, a gente está falando sobre o significado do tratamento da doença. Então, eu gosto muito de usar mesmo a terminologia terapia nutricional especializada, porque como a nutrição consegue tratar a doença, que no caso é o diabetes, né? Então, a nutrição ganha uma importância diferente de uma questão secundária. A alimentação é um ponto a mais. Não, ela faz parte do tratamento da doença. Então, a terapia nutricional deve ser considerada como parte do tratamento, porque sim, faz toda a diferença no manejo da doença. Então, para começar a falar sobre as recomendações, temos aqui alguns dados sobre fórmulas nutricionais especializadas para diabetes, e aí a nossa Sociedade Brasileira, SBD, traz alguns posicionamentos ao longo do tempo. Então, inicialmente aqui 2019, 2020, temos algumas orientações, né, sobre terapia nutricional, já considerando fórmulas especializadas para diabetes, que, de fato, podem melhorar o controle glicêmico em pessoas com diabetes tipo 2, suplementos como substitutos parciais de refeições. Eu sei, como nutricionista, que muita gente tem receio, fica preocupado com essa abordagem, mas, de fato, há alguns anos, isso já tem sido estudado, levado em consideração como parte de um tratamento, de um programa nutricional, e que pode ser feito sim, é uma estratégia que a gente deve pensar para redução de peso com pessoas com pré-diabetes, diabetes tipo 2, e aí a gente está pensando basicamente em um tratamento já ambulatorial. Como é que eu posso enriquecer minha prescrição nutricional, né? Pensando em organizar melhor uma refeição específica, distribuir melhor os macronutrientes em uma refeição do dia desse doente. Aí nós temos uma atualização das diretrizes em 2022, com um detalhamento um pouquinho melhor, aqui eu trouxe especificamente sobre o diabetes tipo 2, então, sobre macronutrientes. Então, a gente tem aqui os carboidratos, o grupo das proteínas, fibras, gorduras. Nos próximos slides a gente vai detalhar um pouquinho mais, mas de qualquer forma não é o foco da aula. O que a gente quer é apresentar um resumo de compilados, né? E agora aqui um resuminho geral, e daqui 2, 3 slides a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada macronutriente. Então, em relação aos carboidratos, o que a SBD traz aqui? Considerar para adultos não gestantes com pré-diabetes ou diabetes tipo 2, uma dieta balanceada, restrição de carboidrato simples ou refinado de rápida absorção pode colaborar no melhor manejo glicêmico. Em relação às proteínas, pessoas com diabetes tipo 2 e função renal preservada, o recomendado, né, em torno de 15 a 20% do VET, do valor energético total. E quando a gente pensa em indicação por quilo de peso, uma indicação mais personalizada, na média de 1 a 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. E aí, isso pensando em prevenção de sarcopenia, manutenção de massa muscular, controle glicêmico melhorado, saciedade, equilíbrio da refeição como um todo, né? Evitar a proteína, ela vai acabar, e a fibra, né? Ajudando muito nessa questão de não dar o carboidrato isolado, e como esse equilíbrio da refeição garante um manejo de controle glicêmico melhor. Gordura, não, pessoas com diabetes tipo 2, priorizar ácidos graxos mono e poliinsaturados, pensando no risco cardiovascular, que já existe um risco aumentado na população diabética. E aí, o meu queridinho, né, até reservei um slide mais detalhado, que são as fibras. Cada vez mais tem se estudado as questões de como a fibra pode ser um macronutriente, né, um micro importante, na verdade, porque a gente, quando pensa em diabetes, o paciente também ele é estimulado a pensar dessa forma. A gente sempre pensa no que a gente precisa tirar, né? Então, eu preciso cortar, né, o carboidrato refinado, preciso cortar o açúcar, e a gente acaba muitas vezes esquecendo o que a gente precisa incluir, né? Então, uma redistribuição proteica, um aumento de fibra, né? Todo nutricionista vai entender que a fibra não é uma estratégia simples da gente alcançar, então por isso eu acho que merece um destaque.
A gente tem uma divisão de recomendação para grupo de pacientes pré-diabético, uma recomendação para adultos com diabetes tipo 2. Então, o consumo na faixa de 25 a 30 gramas de fibra por dia para prevenção, pensando no pré-diabetes, e um aumentozinho programado já para quadros de diagnósticos confirmados, diabetes tipo 2. A gente tem duas maneiras de prescrever, né? Então, a recomendação de 14 gramas de fibra a cada 1.000 calorias prescrita, e que atenda ao mínimo de 25 gramas de fibra por dia, visando o quê? Melhora do controle glicêmico, atenuar a hiperglicemia pós-prandial, então, aquilo que a gente acabou de falar, né? Diminuir um pouquinho as elevações, os picos e os vales para esse paciente, e tentar manter um controle glicêmico mais uniforme, não só pensando na hemoglobina glicada final, mas como eu estou oscilando esse controle glicêmico ao longo do dia, do mês, do ano, né, com uma condição mais crônica. É fácil essas recomendações? Não, né, não é fácil às vezes alcançar. Por isso que a gente deve considerar ferramentas, né, suplementos específicos, fibras de forma suplementar, porque quem vai calcular ali, prescrever, sabe que não é tão simples quanto apresentar os slides com essa recomendação fechada. Pensando também, né, em questões de educação, em programas estruturados, na diretriz de 2023 já tinha essa recomendação de pensar sempre em programas estruturados, grupos de mudança do estilo de vida, educação nutricional e de doença, que tem uma forte recomendação para melhorar a aderência, adesão, redução de peso, controle glicêmico, tanto no diagnóstico confirmado quanto no pré-diabetes. E que sempre fica recomendado quanto possível, um acompanhamento individualizado, nutricional, para otimizar a adesão e melhorar o controle glicêmico. Agora, falando um pouquinho sobre os macros e sobre a fibra. Então, a gente tem aqui carboidratos de lenta absorção, como, sim, uma possível forma da gente melhorar e reduzir a hemoglobina glicada, com várias comprovações na ciência. Então, a gente precisa pensar em que tipo de carboidrato, né, como que a gente vai desenhar essa orientação, e que o carboidrato de lenta absorção pode auxiliar no controle da glicemia pós-prandial, né, pensando na elevação menos abrupta, né, da subida, mas uma subida não tão agressiva, para que a gente também não tenha o risco aí de hipoglicemia quando a gente pensa num paciente insulinizado, né? Então, é conhecido que subidas muito intensas fazem o paciente muitas vezes se desesperar, aplicar mais insulina, e aí entra naquela hipoglicemia. A hipoglicemia, quando não conduzida de forma correta, faz a pessoa ter uma nova hiperglicemia posterior, e aí a gente tem uma questão de pensar com qual carboidrato favorece, né, o paciente para que ele tenha uma estabilidade glicêmica maior. Quando a gente fala em proteína, então, importantíssima na prevenção da sarcopenia, manutenção da massa muscular, ajuda o controle glicêmico, ajuda a saciedade, principalmente quando a gente está pensando num indivíduo diabético tipo 2, com sobrepeso e obesidade. A gente tem um auxílio da função da proteína também no controle do nível da glicose no sangue, depois de uma refeição mais completa. É importante também a gente sempre ter em mente que mesmo as proteínas e as gorduras também têm impacto na glicemia. A gente sabe que o carboidrato é o grupo que, de fato, 100% do carboidrato se converte em glicose, ou seja, é o que vai mais impactar no controle glicêmico, mas a gente também não pode excluir a orientação para o paciente de que a gordura e a proteína, de alguma forma, podem também alterar o perfil da glicemia no pós-refeição. E existe uma associação entre sarcopenia e diabetes tipo 2, já estudada, principalmente quando a gente fala de indivíduos idosos, e que é notório, conhecido, mais do que fortalecido a decisão de que preservar a massa magra é fundamental. Perfil lipídico, né, sempre tem em mente que o paciente com diabetes, ele é um paciente que tem um risco aumentado de doenças cardiovasculares, e que organizar bem também a orientação de gordura faz parte de um bom aconselhamento nutricional, de um bom plano dietético. Então, ácidos graxos mono e poliinsaturados, pensando na redução dos riscos cardiovasculares. E aí, as fibras aqui, então, como é que a gente faz na prática, né? Quais são os números? Então, existem já alguns números
bem comprovados sobre consumo de fibra e prevenção do diabetes. Então, sim, o consumo de fibra está associado ao menor risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2, uma ingestão mais alta, em torno de 25 a 30 gramas de fibra, versus uma ingestão que nem é tão baixa assim, se a gente for avaliar o consumo médio brasileiro, de até 20 gramas, reduz risco de diabetes tipo 2. E aí, para a gente, como pensando, né, também nessa questão da prevenção, para cada aumento de 8 gramas na ingestão de fibra, a gente chega a diminuir 15%, a gente pode diminuir até 15% do risco do diabetes tipo 2. E o manejo, né, durante a doença, é claro que o aumento de fibra se associa positivamente a um melhor controle da glicemia, melhor fatores de riscos cardiovasculares, pensando em dislipidemia, né, que a gente vai ter benefício associado nesse caso, benefícios no peso corporal, na ingesta alimentar, pensando em saciedade, e com isso tudo, um menor risco de mortalidade prematura e uma prevenção de doenças crônicas aí importantes. Então, de fato, acho que fica uma boa ferramenta para que a gente avalie com mais carinho a prescrição e como o paciente está em relação à ingesta de fibra no seu dia a dia. E agora, recentemente, esse mês, agora é agosto de 2025, a SBD acabou de lançar uma diretriz, na verdade não é uma diretriz nutricional, mas é uma diretriz de manejo de terapia antidiabética no diabetes tipo 2. E eu trouxe porque aqui a gente tem de novo esse fortalecimento da abordagem multidisciplinar, de medidas de mudança do estilo de vida, que são recomendadas fortemente para o tratamento, como base do tratamento de diabetes. Então, a combinação do aconselhamento, atividade física e intervenção dietética é associada à redução da hemoglobina glicada, e as abordagens que visam, né, a terapia nutricional na perda de peso, no caso de um sobrepeso diabetes, dieta saudável, atividade física, diminuição do tempo sentado, né, melhora dos parâmetros de sedentarismo, melhora no sono, tabagismo, estresse, monitoramento contínuo, né, da glicose, quando isso for possível, ficam fortemente recomendadas em todas as categorias, tanto de risco quanto de diagnósticos confirmados para melhorar o controle glicêmico. Então, aqui, de novo, né, educação em diabetes, abordagens multidisciplinares fazem muito sentido na prevenção e no manejo da doença. Pensando em estratégias nutricionais mesmo, eu trouxe aqui um ensaio cruzado aqui para a gente conversar um pouquinho, para falar sobre aquela pauta mais polêmica que é substituição de refeição, né? Então, como é que a gente consegue pensar na prática em beneficiar um paciente, talvez substituir uma refeição por uma suplementação especializada, desenhada para um tratamento, para um diabetes, pedido com diabetes. Então, nesse estudo específico, a gente tem aqui dois grupos, né, 28 participantes, e aí eles tiveram uma duração total de intervenção para cada participante de 14 dias, eles foram cruzados, né, então eles 7 dias usaram um suplemento especializado e 7 dias fizeram um café da manhã padronizado, tentando chegar perto das recomendações, né, que a gente tem da ADA, de sociedades profissionais de diabetes. O café da manhã não era um café da manhã padrão, né, de uma dieta livre, já era um café da manhã preconizado, né, com um manejo nutricional ali mais adequado. E aí a gente tem alguns dados interessantes aqui, principalmente pensando num paciente que está ambulatorial. Quando a gente vê a composição, qual era a composição, né? Então, um suplemento versus o café da manhã, a gente tinha uma quantidade calórica bem parecida entre o grupo de suplemento e o café da manhã. Então, 208 calorias no suplemento, 237 no café da manhã padronizado. O carboidrato, sim, com uma queda mais importante. Então, o suplemento, 14 gramas, né, de carboidrato. E o café da manhã, em torno de 28. Em termos de proteína, parecido, em torno de 15 gramas de proteína, um pouquinho mais proteína no suplemento versus 12 no café da manhã padronizado. Lipídios, muito parecido também, 10 gramas, 9. E fibras também, em torno de 4 gramas em ambos, né, as ferramentas aí para o paciente. E aí, de dado importante, que se observou durante esse acompanhamento uma glicemia pós-prandial
menor no grupo intervenção suplemento, 41% menor. Claro que a gente tem, né, como eu falei agora há pouco, uma diferença de carboidrato que vai, a gente precisa considerar esse dado para pensar em pico de glicemia pós-prandial e como é que o comportamento glicêmico ficou, se manteve, mas a gente teve sim, até pela redução de carboidrato, uma redução do pico da glicemia no grupo, quando os pacientes estavam recebendo o suplemento, e um comportamento de glicemia pós-prandial mais plano, né? Que foi o que a gente já falou um pouquinho ao longo dos slides, que hoje em dia a gente entende a importância de não apenas manter uma hemoglobina glicada total num número mais otimizado, mas também manter uma flutuação menor ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do período de acompanhamento. E aí o suplemento também favoreceu esse comportamento da glicemia mantido de uma forma mais plana e regular. Obviamente, né, que pensando como prescritora, vale sempre a gente lembrar que isso é muito individual, a gente sempre precisa pensar qual era o padrão do café da manhã desse doente prévio, o que ele já estava acostumado, se ele toma já um café, se ele não toma. A gente precisa ter um aconselhamento mais individualizado, isso sem dúvida, mas também não excluir completamente uma abordagem de trocas eventuais, de, né, pensar na rotina e como isso pode ser uma estratégia para otimizar o controle glicêmico desse indivíduo. E, para a gente finalizar, né, agradecer o tempo de vocês assistindo essa apresentação, queria deixar uma frase que eu, particularmente como educadora em diabetes, gosto muito, que na doença aguda o médico é o herói, mas na doença crônica o paciente é o herói, porque de fato exige um tempo, uma dedicação, uma energia, uma responsabilidade grande, e aí a gente, né, como profissional, sempre lembrar do quanto esse indivíduo está se esforçando, do quanto ele está tentando melhorar e de como a gente pode encorajá-lo para que ele não desanime, para que ele não desista, para que ele continue se tratando, para que a alimentação seja uma ferramenta de apoio e não uma ferramenta de dor, de culpa, de preocupação excessiva. Acho que tudo isso é muito importante para quando a gente está tratando o indivíduo que tem, de fato, uma doença que vai ficar com ele, né, para sempre, e que ele precisa tentar encontrar um caminho de cuidado, de zelo, de amor, para levar isso por todo esse processo. Muito obrigada novamente.